Olá, Inteligência Orgânica Podcast começando mais uma vez. Esse que é um podcast essencialmente pessimista em relação ao futuro, porque eu acredito que a inteligência artificial veio para trazer novos problemas, outros olhos e armadilhas, que era uma música que eu estava ouvindo agora, vindo para cá, da Marina Lima, que fala sobre justamente esses novos olhares sobre a perspectiva do aprendizado, do uso do nosso cérebro. E eu estou muito feliz com a minha convidada hoje, porque ela trata justamente disso, de inteligência orgânica, de como a gente consegue desenvolver novos cérebros, ampliar as habilidades desses cérebros e fazê-los viver em um mundo que seja menos pessimista do que eu, né, Renata? Seja muito bem-vinda aqui. Ô, Renata, mas eu gosto de começar o podcast sempre com uma pergunta que não é uma pergunta, mas é um desejo, né? Porque, como você ouviu, o podcast é pessimista, então eu trago convidados aqui para, quem sabe, ouvir uma mensagem otimista, uma mensagem de esperança. Aí eu pergunto, será que essa mensagem vai vir de você? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Pedro. Um prazer estar aqui com você. Tenho acompanhado. E aí eu achei interessante você falar pessimista, né? Porque a gente sempre vai para o lado otimista das situações. A gente é a inteligência artificial, justamente isso. Ela sempre vai querer te dar uma resposta boa, uma resposta de solução de problemas, né? E talvez a inteligência orgânica seja justamente pensar que as coisas não vão dar tão certo, né? Verdade. Mas será que esse otimismo vem de você? Olha, Pedro, eu espero que sim, é o que eu luto diariamente, principalmente na área da educação, né? Eu luto sempre com essa educação diferente, inclusiva, afetiva, com outro olhar ali para essas crianças tão pequenas que estão vindo nessa nova geração com a inteligência artificial. Então, às vezes eu vou um pouquinho na contramão do que tem aparecido aí na própria escola. Você semeia a inteligência orgânica, então. Muito, esse é o seu trabalho. Muito. E, Renata, para quem não te conhece, então conta qual que é a sua atividade hoje, como que você chegou até aqui. A gente está com um dos seus livros aqui, que é sobre a Aurora Boreal, uma descoberta além das cores, que é inspirada na biografia do Marco Broto, que é um livro infantil hoje, mas você tem vários, é isso? Tenho. Eu fiz magistério, né? Então eu comecei a minha carreira como auxiliar de classe, professora de educação infantil, professora mesmo do chão, de sala de aula, foram mais de 30 anos, fui coordenadora de escola. E aí, mais ou menos em 2002, 2003, eu comecei a ter a necessidade de escrever materiais para os professores. Eu queria treinar, eu estava olhando e observando que essa nova geração de professores estavam com diversas dificuldades na didática mesmo, do dia a dia de sala de aula. E aí eu comecei a escrever material. Hoje eu tenho um consultório onde eu atendo a neuropsicopedagogia com crianças e adolescentes. Sou diretora do grupo Super Cérebro, na parte pedagógica, dou aula na universidade. Várias coisas. Faço palestras, formação de professores, que hoje é um grande foco meu também. E essa área eu me interesso bastante, não só porque eu sou pai, né? Quem escuta o podcast sabe que eu falo sempre, pelo menos uma vez eu cito no episódio, a Alice, que tem 6 anos hoje, e da minha preocupação desse futuro em que ela vai viver, com essa questão de que se todas as funções operacionais vão ser substituídas pela inteligência artificial, o que resta para a cabecinha dela, o que resta para nós como seres humanos? Nessa evolução aí dos últimos 20 e poucos anos que você falou que você está já criando materiais e vendo a dificuldade de professores, isso só aumenta ou existe, ou seja, as dificuldades só aumentam porque as novas gerações estão chegando diferentes das anteriores, ou é só uma percepção externa, de fora, de quem não está na área, assim? Não, Pedro, você tem toda a razão. Pior que você tem toda a razão. Nós estamos com grandes dificuldades, principalmente nas habilidades socioemocionais. O lidar com os conflitos, tomada de decisão consciente, pensar sobre o meu fazer. Existe aí uma fragilidade na escola, tanto na parte conteúdo, cognitiva. Então, eu acho que a gente está com essa fragilidade. Nós estamos com professores frágeis, que eu digo no bom sentido, né? Senão o pessoal vai me interpretar mal e vai começar a colocar embaixo ali. Mas frágeis na questão emocional também. A sobrecarga desse educador que está dentro da escola.
Aí nós esbarramos num outro desafio, que é a inclusão dentro da escola também. Mas o que eu sinto mais é a questão das habilidades socioemocionais. Lidar com o novo, com os desafios, com os problemas. Como a gente faz com essa nova geração, né? Que vem com a inteligência artificial e que, ao olhar nas redes sociais, o que esse adolescente enxerga? Tudo muito bom. Tudo maravilhoso, né? Meu amigo viaja para os melhores lugares, o meu namorado tem as melhores roupas e eu não tenho. Então, eu acho que o nosso cérebro ele não destoa, ele não consegue diferenciar o real do virtual. E esse é um grande problema, né? É um grande problema, Pedro, porque o que nós acreditávamos que antes esse cérebro estava totalmente formado. Ele tem 10, 11 anos, está totalmente formado. Hoje não, né? Hoje nós temos dados científicos que esse cérebro, para ele estar totalmente formado, ele demora por volta de 22 a 25 anos. Ou seja, o cérebro, a pessoa só tem o final da formação dela biológica é com 22, 23 anos, é isso? 22 a 25 anos. Caramba. Então, toda a parte que a gente chama de função executiva, que é o nosso lobo frontal, né? Aqui onde está a testa, que é a nossa tomada de decisão, planejamento, organização. Por exemplo, nós estamos conversando aqui, a gente não tem o roteiro, mas nós temos uma maturidade de flexibilidade cognitiva que, diante da sua pergunta, eu consigo mudar a minha resposta. E hoje os nossos jovens têm uma dificuldade nessa flexibilidade cognitiva. Então, se mudar algo, o que eu faço? Em contrapartida, a gente tem uma mudança acelerada o tempo todo da inteligência artificial, que o nosso cérebro não dá conta. Então, a gente se sente cansado, sobrecarregado. É uma sobrecarga emocional em cima de tudo isso. Renata, você sempre atuou com crianças ou também adolescentes e jovens adultos? Até adolescentes. É o meu grande foco no consultório. Mas essa questão da inteligência artificial é relativamente nova, né? Os problemas são anteriores, não são? Sim, a gente já tem, né? Às vezes a gente coloca, assim, muita culpa nessa nova geração, né, Pedro? Acho que a gente fala, mas porque na geração antiga era assim. Eu acredito muito nessa nova geração, Pedro. Eu acredito, né? Por mais que você falou do pessimismo e do otimismo. Isso. Eu acredito muito, mas eu preciso de famílias mais estruturadas. Eu preciso de uma nova geração de pais que estejam presentes efetivamente. Presentes que eu digo assim, não precisa ser a quantidade de tempo, mas também temos que tomar cuidado. Eu fico com o meu filho 30 minutos. Não, ser pai e mãe é arroz, feijão, café da manhã, jantar. Tem que acompanhar, tem que olhar a lição de casa. É o que você faz com a Alice. Né? Então, perguntar, como foi seu dia? Deixa eu ver o seu caderno, me conta dos seus colegas. Os pais não conhecem mais os seus filhos. E aí a gente tem uma fragilidade nas habilidades socioemocionais. Mas será que já conheceram no passado, assim? Ou porque se tinha mais tempo? Porque uma coisa que eu acho que aconteceu muito e que deu uma fratura nessa questão do convívio familiar é não sei, o jovem chega da escola e vai pro quarto e fica no computador lá tendo contato com o mundo inteiro ali. E aí você não sabe o que ele tá fazendo lá no computador, né? Aquele própria série Adolescência é muito disso, né? Você não sabe. Os pais acham que o filho é um santo, só que ele tá lá em contato com as piores informações do mundo. E isso na adolescência eu acho muito grave, né? Então a internet, o celular promoveu uma individualização do conteúdo e do acesso aos jovens e que afastou todo mundo dentro da mesma casa, assim, né? Ao invés de todo mundo sentar para assistir o mesmo programa de TV, cada um tem a sua programação própria que os pais não conseguem mais identificar. Então, esse processo foi ruim, mas você disse as famílias mais estruturadas, não quer dizer que a família tem que ser uma família doriana também. Não, assim, né? não, nem é isso que a gente quer. Nem é isso, né? Como que seria, então? Eu acho que a família mais estruturada é aquela que olha para sua criança, que conversa e, principalmente, Pedro, que escuta. Porque esse novo momento, quando você falou, né, das famílias mais antigas ali, a criança também não tinha voz. Não tinha, né? Quem tinha voz era o pai e a mãe. Então, você vai assistir o programa de TV que eu quero, que eu determino. E não se conversava com os pais sobre os nossos sentimentos. Imagina, isso era o absurdo, né? Exato. Você contava pro colega. Então, Quando muito. Quando muito. Então, eu acho que assim, a gente precisa
encontrar esse ponto de equilíbrio, Pedro. É fácil? Não. Existe receita? Não. Existe a família perfeita? Também não. Na minha casa também não. Sou mãe de adolescentes. Nós não temos isso. Mas assim, olhar o que meu filho gosta. E essa família entrar, principalmente no adolescente, que ele está passando por uma transição, eu digo que não é hormonal, é neuronal. É uma mudança de estrutura cerebral ali, que existem vários desarranjos para se organizar novamente dentro desse cérebro. Então, ele não consegue perceber esse virtual do real. Então, ele começa a acreditar no que os outros estão postando, no que ele está falando, e a minha família não é tão boa assim. A comparação, A comparação é muito forte. Então, eu acho que essa nova família, ela também precisa se remodular. Ela precisa aprender a ser pai e mãe de verdade. Dando seus limites, sim. Porque eu sou favorável muito, Pedro, à questão dos limites. Muitas vezes pai e mãe tem que dizer que não. E esse não tem que ser não até o fim. Porque às vezes esse não, ele se transforma em sim muito rápido. E a gente perceber também quando esse não é negociável, quanto pai e mãe. Porque às vezes ele é negociável. Às vezes a gente dá aquela primeira imagem pro filho, não, você não vai. Mas espera aí, vamos olhar. Então, pode ser que seja negociável. Eu acho que nós vivemos em sociedade e manter essa interação com o outro, ouvir o outro, é a nossa maior dificuldade. Todo mundo fala, Renata, desse futuro do ser humano que é ser cada vez mais humano, de habilidades socioemocionais, mas eu entendo que também isso foge um pouco da prática. Quando o cara cai no mercado, quando o cara cai no mundo, é uma coisa muito mais de resultado, de performance, e aí todo mundo vira máquina. Como que você enxerga isso? Ou seja, quando a gente está formando a pessoa do futuro, ela vai chegar num mercado que é um mercado antigo. Competitivo, exatamente. Será que tem espaço para pessoas que só têm habilidades socioemocionais? Não. Não, Pedro. Por isso que eu falo sempre da questão da escola, do acadêmico, porque nós estamos num processo de esvaziamento de currículo. Isso me preocupa. As nossas crianças têm chegado nas séries finais sem ter competência leitora. Eu tenho uma fragilidade na competência leitora, eu leio muito superficialmente e eu passo a acreditar no que eu leio. Então eu preciso de um jovem mais crítico, eu preciso de uma alfabetização digital para esse jovem que está ali e ele está lendo, mas com mais profundidade. A gente tem várias discussões na questão educacional ali, aprovação automática, fragilidade da educação. Porque também quando você fala de educação, não dá para falar como se fosse igual para todo mundo, né? Não é. Mas nas escolas de ponta, por exemplo, o que você vê que é o caminho? Ou seja, será que só nas escolas da periferia, escolas públicas, que o aluno chega no final dos anos sem essa capacidade leitora? Não. Não, Pedro, não. Infelizmente, isso acontece. É lógico que crianças em situações mais vulneráveis têm perdas significativas, cognitivas, inclusive de ampliação de vocabulário, Pedro. Isso é muito triste, porque é uma discrepância. A minha tese de doutorado foi uma comparação entre a escola pública e a escola particular. E eu, durante um ano, eu entrei dentro da escola pública com os mesmos critérios, com as mesmas estratégias da escola particular. Meu objetivo era elevar o nível daquelas crianças. Eu consegui boa parte, mas não alcançou a escola particular, Pedro. Dá exemplos, Renata, como assim? De linguagem. Então, assim, foi um ano que eu peguei 120 crianças, Pedro. Então, eram 30 crianças de escola particular de top, né, de ponta, como você disse. Mensalidade de 10 mil. Que viajam, que conhecem o mundo, que têm acesso à cultura, com uma escola com 90 crianças, mesma faixa etária, mesma série, tudo, Pedro. E aí, durante um ano, eu falei, vou aplicar as mesmas estratégias da escola particular para as crianças da escola pública. Eu tive ganhos, né? Eles saíram, por exemplo, de 9% para 60% de índice de aprendizagem. Caramba, como que você mede isso? Eu meço com testes. Com testes? Com testes. Para ferir se ele
Mas não de memorização, assim, ou não? De linguagem, de competência leitora. Então, em janeiro, eu fiz o mesmo teste para os dois públicos. Aí eu medi interpretação de texto, velocidade de leitura, linguagem, matemática, aritmética. E aí as questões socioemocionais acabaram entrando dentro do pacote ali. Então, eu mensurei onde eles estavam. E aí fui fazendo tabulações a curto prazo, a médio prazo e até o final do ano, que era o meu objetivo. Então, eu saí de 9% de uma turma que só a gente chama de decodificar os símbolos. Eu leio aqui, por exemplo, a aurora boreal. Ele faz A, U, Ró, Rá. Né? Ele não tem o sentido do Rá ainda. Qual a idade? Quinto ano, 10 anos. 10 anos. Ah, ele ainda não fala a aurora. Não. Tem muitas crianças, Pedro. Foi realmente... eu me assustei muito. Então, eles tinham dificuldades. Aí você fala, o que você leu aqui? Aí ele volta ao, Ró, Rá. Até ele entender o que é aurora, até colocar o som do R. Então, teve turmas que tinham 9%, chegou a 64%, 65% com as minhas intervenções. Mas não alcançou a escola pública. A escola particular? Desculpa, a escola particular. Não alcançou. Que tem quanto? Chegou a 98% a escola particular. Caramba. De aumento. Mas as crianças não tinham vocabulário. Então, você pegava um texto, por exemplo, de um jornal, as crianças desconheciam assuntos que, para nós, vamos pensar em gás carbônico, CO2, camada de ozônio, que isso é um assunto que eles escutam ali o tempo todo dentro da escola. Proteção ao meio ambiente. Não sabiam, Pedro. Então, por quê? Por falta de conhecimento mesmo, por falta de oportunidade. Então, eles não têm acesso a cinema, teatro, cultura. Então, com isso, eu baixo o nível. E lógico que se a gente for ver alimentação, qualidade de sono, tudo que nós sabemos que isso é importante para a aprendizagem. Que loucura, né? Uma das coisas que eu achava de fora é que a democratização da mídia, ou seja, o celular, a internet, poderia ter dado um acesso a essas informações, ou seja, antigamente as pessoas não tinham realmente televisão, rádio, essas coisas, e de uma forma ou de outra isso poderia ter ampliado o vocabulário das pessoas ou o conhecimento de mundo, né? E não é. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente, Pedro, porque eu tenho que pensar nessas famílias que colocam seus filhos ali, eu não estou generalizando, mas a grande maioria sim, tá? Então eu tenho, por exemplo, esse público que eu fiz o teste, eram pais e mães que eram trabalhadores, empregadas domésticas, porteiros, da região e deixavam seus filhos nessa escola pública. Ah, tá. Então que eles demoravam 2, 3 horas para chegar. A escola era perto do trabalho deles? Era próximo do trabalho deles. E as duas escolas em São Paulo, assim, mesmo São cidade. Paulo, praticamente no mesmo bairro. Sério? Foi aí que surgiu a ideia de fazer essa diferenciação e foi a minha pesquisa. E o que mais você descobriu disso, Renata? Descobri que eles não sabem as 4 operações básicas, Pedro. Com 10 anos. Adição, subtração, adição e subtração. Então, sabem, reconhecem os numerais, mas não conseguem dar conta disso tudo. Então, a gente tem uma fragilidade escolar, a gente tem uma fragilidade da família, e eu acho que a educação ela não pode se vincular só à escola. A gente teria que unir a família, a escola e a saúde. Eu não consigo mais desvincular isso. Por quê? Porque se eu não tenho saúde, eu não tenho boa alimentação, eu não tenho qualidade de sono, eu vou ter uma dificuldade maior na minha aprendizagem. E você, essas crianças, ou seja, você recuperou 60% em um ano. Se esse trabalho continuasse, elas chegariam, assim, pelo menos dá para ter essa esperança, assim, de... Eu acho que aumentaria sim, tá? Mas, em contrapartida, se eu tivesse pegado esse grupo lá atrás, logo no início da alfabetização, eu acho que o meu índice seria muito maior de assertividade. Porque eu pegaria a base deles e acompanharia eles, por exemplo, em 4 anos. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano. Renata, mas o que está errado? O que a escola não... Ou seja, o que a escola pública não está fazendo? Ou seja, o currículo está defasado, os professores estão mal remunerados, claro, mas assim... É de se esperar que exista uma diferença entre a escola top particular e a pública. Mas
essa diferença de quando você começou no magistério para agora, ela se ampliou muito, é isso? Eu não diria que a gente vai culpar só os professores e nem é isso, porque os professores estão sobrecarregados, Pedro, e muito, né? As salas, eu acho que existem vários fatores que contribuem. Salas superlotadas. Então, uma sala com 35 alunos não é possível, Pedro. Eu sou do chão da sala de aula. Né? Não tem como o professor, por melhor que ele seja, por mais cursos que ele faça, dar conta de uma sala de 35 crianças ali. Porque você não consegue dar conta. Enquanto você está numa fileira olhando outro está ali. E você precisa de você ali. Então, acho que a primeira solução seriam salas menores. Na minha opinião, não poderia ultrapassar de 20 crianças dentro da sala. Certo. Eu acho que esse seria o primeiro ponto. Até que ano, assim? Até... Toda a formação. Eu acho que toda a formação... Você olhar para aquela criança, conhecer aquela criança, perceber aquela criança, até mesmo que ela não está bem emocionalmente, acolher, a afetividade, olhar ela fazendo um determinado exercício, escutar ela lendo. Então, acho que esse seria o primeiro ponto. Lógico que nós temos escolas que têm uma falta de recursos materiais ali, que isso também prejudica. Então, mais acesso aos livros, né, físicos, que é tão importante, materiais didáticos para esse professor poder estar usando ali. Então, são diversos fatores que contribuem. As famílias também, né? Existem famílias ali que não estão preocupadas com a educação, porque... Mas isso tem na particular também, né? Também, e muito. E muito, talvez até mais. Eu já tô pagando para não ter que me preocupar Nossa, Pedro, com... Isso é muito forte, é muito forte. Que doideira, né? Muitas vezes porque as famílias terceirizam, porque se pensar numa família que tem um poder econômico maior, ela terceiriza. Ela terceiriza um professor particular, ela terceiriza a psicóloga, ela terceiriza a escola, ela terceiriza babás e seguranças que levam para o futebol, para o balé, para todos aqueles momentos. Então, assim, existe sim. Então, assim, eu acho que se a gente for pensar em problemas, é tão grandioso. Vamos falar de solução. Vamos falar de solução. Vamos falar de solução. Eu acho que o Supercérebro passa por essa proposta de solução do seu trabalho. E eu estava lendo semana passada, porque eu estou fazendo um curso, né, de inteligência artificial generativa, e ele começa com um texto do Bill Gates que fala sobre esse futuro, né, todas essas mudanças que a gente vai ter nos próximos anos, mas principalmente o trabalho dele, que é basicamente filantrópico hoje, e da importância de se estudar matemática. Perfeito. Porque entende que na infância isso gera... Não que você vá se tornar um engenheiro, não que você... Mas esse aprendizado de matemática é importante para desenvolver habilidades cognitivas, assim. É sobre isso que o trabalho de vocês também, né, Renata? Sim, no Supercérebro, Pedro, a gente trabalha com habilidades cognitivas e socioemocionais. As cognitivas pelo uso do Soroban, porque é o treino do cálculo mental, do raciocínio lógico, materiais que também são desenvolvidos ali para trabalhar esse raciocínio lógico, porque eu falo sempre que o óbvio não é sempre óbvio. Não é óbvio para todo mundo. O que é óbvio para você não é óbvio para outro. Não é óbvio para todo mundo. E com jogos de tabuleiro, que os jogos vão desenvolver essas habilidades socioemocionais, como planejamento, estratégia, tomada de decisão, as funções executivas. Então, uma delas é o controle inibitório. Nós estamos aqui, por exemplo, estamos jogando, né, um jogo de tabuleiro. Além do vínculo que eu estabeleço com quem está jogando comigo, que isso é primordial, isso é algo que as famílias podem fazer também. Eu tenho que perceber a sua jogada, guardar ali, elaborar no meu cérebro o que você jogou, antecipar, mudar a minha estratégia para que eu possa jogar e ganhar. Então, várias habilidades vão sendo desenvolvidas numa simples jogada com eles. Inclusive de cálculo, de cálculo, raciocínio. Contagem de pontos, essa organização. Quantas crianças são impulsivas? Eu tô jogando, eu nem espero você terminar de jogar, eu já tô lá com a minha carta pronta, só que você mudou a sua estratégia. Sim. Então eu tenho que voltar e recuar, eu tenho que planejar novamente. E você trouxe algo muito importante, né, Pedro? Quando você falou assim, e esse adolescente que vai para o mercado de trabalho, que não precisa só das habilidades socioemocionais e precisa da cognição. Isso é um treino cognitivo.
de eu esperar o outro, trabalhar com a velocidade de processamento, com a pressão de tempo. Então, como que é o programa básico, assim, do Supercérebro? Como o aluno, a partir de que idade, como que você desenvolveu isso? Como você chegou nesse trabalho e nesses materiais que vocês criaram? A gente tem o Ricardo, que é o CEO do Supercérebro. Ele tinha uma escola no Paraná e ele começou a perceber, buscar alternativas para as crianças melhorarem matemática. E aí ele vai para o Japão, lá ele se aperfeiçoa no Soroban, que é o ábaco japonês, traz para a escola e percebe que os resultados começam a aparecer. O aluno que melhora em matemática, ele melhora em história, melhora em português, em filosofia. É isso que eu queria. Exatamente. Em tudo. Que eu achei incrível do que o Bill Gates falou ali, que é exatamente, porque não é sobre o resultado da matemática, é o processo de aprender matemática, é isso? Isso, é o processo. E a minha agilidade de pensamento e uma autorregulação. Porque a hora que eu estou fazendo o Soroban, que é o ábaco japonês, eu tenho que ter uma abstração muito grande no cálculo para movimentar a gente chama de contas, né? Para movimentar as peças ali do Soroban. E aí o Ricardo conhece Gardner, que é o psicólogo, né, criador, né, estudioso das inteligências múltiplas, conversando com Gardner. Gardner fala, junta Soroban com jogos de tabuleiro, mas não pode ser qualquer jogo de tabuleiro. Então começa a se trazer para dentro da escola do Ricardo aula de Soroban com jogos de tabuleiro. E aí começamos a ver os resultados em cima disso. Hoje a gente atende crianças de 2 anos até 99 anos, Caramba, até os idosos. E a gente tem inúmeros relatos, Pedro, inúmeros relatos contando as crianças o quanto melhoraram na escola, na autoestima. Idosos, nós temos relatos de idosos que não queriam sair da cama. E aí tem a questão da interação, da comunicação dentro da aula do Supercérebro. Que legal. E como que isso se traduz para a escola, assim? Hoje você dá palestras também sobre isso? Sobre isso e sobre toda a parte de estudo de neurociência. Certo. Alfabetização e linguagem, que é a minha área de estudo, e matemática também. Que legal. E, Renata, a gente tá ficando mais burro? A gente, cognitivamente, né, a gente tá perdendo capacidade cognitiva mesmo? Estamos, Pedro. A gente tem estudos mostrando que algumas áreas do nosso cérebro estão deixando de ser desenvolvidas, porque o que acontecia? Se a gente pensar na nossa lá na pré-história, a gente tinha uma caixa craniana muito pequena. A gente não precisava disso, né? O homem da pré-história precisava apenas se proteger e buscar caça. Então, ele precisava de uma arcada dentária grande, né? Olhos mais saltados. Com o tempo, né? A evolução do homem, a gente percebe que esse crânio aumentou de volume mesmo. Tá? E hoje nós temos estudos, inclusive, que saiu na BBC, mostrando que a nossa capacidade cognitiva dos nossos filhos são menores agora do que a nossa. E é lógico que a gente acaba abrindo outros espaços ali, né? Porque o nosso cérebro, ele faz sistema de compensação. Então, a hora que eu deixo de usar uma determinada área, eu preciso compensar por outra área. Mas sim, estamos deixando e há grandes estudos que a gente está diminuindo, inclusive algumas áreas cerebrais tão importantes. Por isso que tanto que a gente tem falado de estimular função executiva. Que são? As funções executivas são habilidades, Pedro, que o nosso cérebro tem para aprender. A gente nasce com elas, porém elas precisam ser desenvolvidas ao longo do tempo. O nosso cérebro, ele é plástico, que nós chamamos de neuroplasticidade. O que antes se acreditava que a gente só aprendia até determinada idade, hoje não, a gente aprende a vida toda. Mas nós temos, na neurociência, nós chamamos de janelas de oportunidade, que é a primeira infância. Chamamos de anos de ouro. São a idade que mais esse cérebro está em maior potência. É que a gente fala que é uma esponja. Que é uma esponja. E que ali ele vai ser... nós temos a neuroplasticidade positiva e negativa. Tudo que eu fizer com meu filho ali pode criar crenças limitantes para a vida toda.
Então, medo de falar em público, insegurança, autoestima baixa, ou vice-versa. Então, quando a gente fala para o nosso filho, vai que eu tô aqui do teu lado, Sim. vai que eu confio. Ou a gente fala para o nosso aluno, a gente está trazendo essa autoconsciência, peraí, eu dou conta, eu consigo. Então, essa neuroplasticidade hoje, ela é possível e acontece a vida toda, mas nós temos anos no nosso cérebro que ela é muito mais intensa ali. Então, tudo que a gente ensinar, né? Como dizia minha avó, ensina quando é criança. Ensina quando é criança. Mas não necessariamente. Então, a gente tem ele é plástico mesmo, né? A capacidade de a gente se modelar. Mas essa janela se fecha ou existem outras durante a vida? Existem outras, mas as maiores acontecem na primeira infância. Entendi. Isso, a gente tem várias janelas que vão acontecendo, mas as janelas de oportunidade é na primeira infância. Caramba. É onde eu tenho mais neurônios. Porque depois nós temos uma coisa chamada poda neuronal, que é uma morte programada de neurônios. Então, onde a gente tem muito mais neurônios é nessa primeira infância. Nós chamamos de 1000 dias, né? Os 2 primeiros anos ali da criança. A janela é 2 primeiros anos? Caramba! Nós consideramos até os 6 anos. Ah, tá. Mas os 1000 dias na neurociência são os mais importantes. Caramba! Então é muito curta a janela. Não, a gente aprende a vida inteira. A gente aprende a vida. gente aprende a vida porque inteira. Quanto mais velho, mais inteligente a gente acha que fica. Ou melhor, deveria ficar, assim. A gente muda a inteligência. A gente muda a inteligência, né? A gente sai de uma inteligência chamada inteligência fluida e vamos para a inteligência cristalizada. Então, à medida que nós vamos envelhecendo ali, a inteligência fluida é aquela inteligência que a gente está recebendo a informação e ela ainda está se apropriando dentro desse cérebro. Depois, com a medida, né, da evolução do homem ali, do passar da idade, a gente vai transformando essa inteligência cristalizada. Por isso que a gente tem aquela impressão, poxa, hoje eu sei muito mais do que há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Porque o cérebro vai fazendo esse sistema de compensação e ele vai percebendo o que é importante para você ali. Ele é incrível, Pedro. Eu sou apaixonada pelo cérebro. Incrível. Daí ele vai se dedicando só àquilo que te interessa. O que te interessa. E é isso que é o perigo. Porque a gente começa a perder outras áreas do cérebro importantíssima. A gente começa a ter declínio cognitivo. E esse declínio cognitivo começa a acontecer por volta dos 30 anos. Sim. Então, a partir do momento que se formou o cérebro, daqui a pouco já começa a envelhecer. Total. Eu vivo isso, Renata. Eu tô fazendo esse curso, né, que é até do MIT, online, e ele tem uma primeira parte lá, pro módulo 1 e 2, que ele é altamente técnico, cara, da IA, da forma como ele funciona, e os transformers, e sei lá, e como é o neurônio, assim. E eu tenho me esforçado, assim, pra tentar entender isso, que eu não consigo. Não é que eu não consigo. São textos ali que entram numa tecnicidade, assim, que, cara, o meu cérebro não absorve mais, assim, sabe? Agora, o texto do Bill Gates lá é o que ficou. Sabe, porque te interessa. Porque me interessa. Mas é muito louco isso, porque eu sinto que, cara, é difícil. Como é que é? Cavalo velho não aprende truque novo, né? É muito difícil você seguir aprendendo depois dos 40, assim, ou depois dos 30. Aprendemos, mas não na mesma intensidade. E eu lembro até hoje eu acho que talvez outra janela, 18, 19 anos, da época da faculdade, assim, porque eu lembro do meu mundo abrir, de certa forma, assim, quando eu entrei na faculdade, que era incrível, assim. Essa seria outra janela ainda? Adolescência. Essa mudança da puberdade para adolescência, nós temos outros olhares ali, porque há uma reprogramação cerebral, né? A gente tem uma reprogramação nesse cérebro. Então, nós temos podas neuronais a vida toda, mas nós temos duas muito intensas, que aos 2 anos, aproximadamente, e aos 12 anos.
que é essa 12 também. Também. Então, a gente tem várias a vida toda, mas essas duas são muito mais intensas ali, por isso que essa reprogramação neuronal, e o adolescente começa a ter atitudes que antes ele não tinha. Então, a sua princesinha, linda e maravilhosa, aí você fala, opa, mas espera aí, é a minha filha mesmo, né? Porque ele deixa de ter a questão dos pais ali como o foco principal, e os meus amigos agora... Que tomam esse espaço. Que tomam esse espaço. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o adolescente. E muitas vezes os pais não. Mas às vezes eu falo sempre para os pais. Vontade que eu tenho de largar. Deixa que ele quebre ali a cara. Os pais falam comigo. Eu falo, não largue. Porque a fase mais difícil é essa. É essa fase que demanda do pai mais esforço, da mãe mais esforço, mais olhar. Porque se você deixar nessa fase, é ali que o adolescente se perde. É ali que ele se perde. Então, é ali que a gente tem que manter ali, né? Rédea curta. Lógico, como eu falei, com fatores negociáveis também. Porque nós somos adolescentes também, numa época, né? E é muito difícil em cidade grande, assim, né? Porque o adolescente, o que ele quer é liberdade, basicamente, né? Ele quer fazer acontecer. E uma das coisas que eu sofri muito na minha adolescência é que eu morava em São Paulo e meus pais sempre achavam um lugar perigoso. Então, eu não podia fazer as coisas como eu queria ali, né? Sair como eu queria. Só que uma coisa que eu tenho visto cada vez mais, não sei nessa sua vivência com adolescentes recente, é que o adolescente hoje não quer sair. Ele quer ficar na tela, né? Ele quer ficar em casa, porque ele não precisa sair. Não precisa. Tá tudo ali dentro. Tá tudo ali. E é aí que mora o perigo. Porque a partir do momento que ele tá fechado dentro de um quarto, ele deixa de ter socialização. E o adolescente precisa se socializar. Isso é fundamental para a idade dele. A interação, o ouvir o outro. Então, quando a gente tem dentro de um grupo de adolescentes, todos estão na mesma mesa, entre o celular... Isso não é saudável. Então, talvez o jogo de tabuleiro, né? Trazer esse adolescente para dentro de casa, trazer os amigos. O esporte mesmo, né? Você falou tudo, Pedro. O esporte, a música, a dança, o teatro. Deixa esse adolescente vivenciar outras oportunidades de vida. Ô, Renato, olhando para o futuro, assim, o que você acha que é o futuro, sei lá, do vestibular, assim? Você acha que a gente vai continuar com esse processo de criação de humanos e profissionais? Olha, isso é uma grande discussão, né, Pedro? Porque, assim, a gente fala que vai mudar muito a questão do vestibular. Eu acho que já tem mudado bastante. Hoje em dia, a gente tem uma facilidade, vou colocar entre aspas, para ingressar na universidade muito grande. Só que eu tenho percebido uma fragilidade nesse público que está dentro da graduação. Eu dou aula na pós-graduação e eu vejo alunos que já passaram por esse processo com uma fragilidade que eu volto lá para minha pesquisa. Com dificuldade de escrita, com dificuldade de... Na pós-graduação? Na pós-graduação, e não são poucos, Pedro. É de fazer isso mesmo. São trabalhos que você fala assim, não estou acreditando. Né, que a pessoa pós-graduada me entrega isso. Como eu falo, não eu vou generalizar todos, mas a gente tem uma fragilidade muito grande. Então, às vezes, o óbvio não é tão óbvio. Às vezes, eu tenho que recuar para poder dar um passo para frente. E quais foram os avanços que teve nesses últimos anos? Ou seja, nesses tempos de acesso à universidade? Primeiro que eu acho que a universidade agora ela está mais aberta. Democratizada, mas a qualidade... mas nós temos... universidades e universidades, né? A gente tem excelentes professores universitários que formam de verdade aquele aluno e a gente tem universidades ali que a gente sabe em qualquer porta está aberta a universidade e qualquer pessoa entra ali dentro. Então, assim, aí demanda um esforço muito maior. Eu até falo por mim, eu sou fruto da escola pública, Pedro. Eu estudei a minha vida inteira na escola pública. Então, quando eu esbarrei na universidade, eu esbarrei com grandes dificuldades minhas. Dificuldades porque eu não dava conta do que aquele professor, que você falou do curso, eu não dava conta do que o professor estava falando. Porque ele já predispõe que eu já tinha um embasamento. E eu não tinha esse embasamento. Então, vai do aluno também. Eu tive que correr atrás. Fazer cursos numa época que não tinha inteligência artificial.
Não tinha tutorial. Hoje você tem dúvida em qualquer coisa, você coloca ali no tutorial, você encontra Pois é. alguma coisa. Mas aí que tá. Essa questão, por exemplo, de linguagem, ou seja, da capacidade das pessoas escreverem. A inteligência artificial resolve isso, né? De certa forma. De certa forma, Pedro, porque eu coloco ali no chat e ele me dá o texto completo. Ele dá a sua tese de pós-graduação que do seu aluno aí que queira. Você não vai ter mais... Inteira. É só a gente ver nas legendas dos Reels ali, que às vezes coloca, se você quiser um texto mais curto, Isso. a pessoa copia, cola e põe ali. Mas aí qual que é a nova forma de pedagogia para o mundo? Eu acho que é uma alfabetização digital. Nós precisamos ensinar os nossos jovens a pesquisar. Pesquisar mesmo com profundidade. Onde eu pesquiso? Eu não posso pegar ali e colocar no Google a primeira palavra e copia e cola. Eu preciso ensinar. Não dá pra gente fugir da inteligência artificial, Pedro. Não tem como. Não dá a gente falar, retroceder isso. Não tem como. Ela facilita a minha vida, facilita muito, né? Sim. Eu vim pra cá pelo Waze ali. Claro. Então, antes você tinha que ficar procurando. Então, assim, nós temos que aproveitar as coisas boas da inteligência artificial. Mas a primeira infância, esse cérebro não está preparado. Então, eu preciso trabalhar com o físico, certo, com a interação. Agora, vai chegar um determinado momento que eu tenho que ensinar essa criança a pesquisar, a buscar essa informação. Você também é a favor que ou seja, até que ano que o aluno tem que ficar fora de tela, fora de inteligência artificial? Até 2 anos, 0 telas. Não, até 2 anos sim, com certeza. 0 telas. Depois, gradativamente. Então, a gente dá 15 minutinhos, aumenta 20 minutinhos, até essa criança ter maturidade suficiente e sempre com a fiscalização dos pais. Ele tem 12 anos, ele tem acesso ao celular. Ok, beleza, tá tudo bem. Fiscaliza, olha, vê onde ele está entrando, vê quais são rede os social, sites. Não dá pra gente tirar, Pedro, as redes sociais deles, porque eles estão imersos ali, mas eu acho que tem que ter um olhar dessa família. Até os 12 anos, eu acho que ele não tem que ter acesso a isso, tá? Mas ele pode ter acesso à televisão, ao cinema, claro. Isso tá tudo bem. Né, a ouvir uma história, mas depois tem que ter uma fiscalização. Até os 22? Até os 22. 22 a 25? Eu vou falar como mãe. Até os 18, Pedro, eu ficava no pé das minhas filhas. Tem que ficar. Eu ficava no pé. Ainda hoje, algumas coisas, a gente tem, né, localização. Sim, claro. Né, até mesmo pela questão da segurança. Aí depois, com 20 anos, a maturidade já está ali formada e a gente não deixa de avisar. O tempo todo a gente avisa. Avisar do quê? Cuidado com isso. Cuidado com o que você entra, cuidado com o que você pesquisa, né? Não passa dados sensíveis na internet. Eu fiquei ainda na dúvida dessa história do ensino médio, então, que a gente falou da universidade. E o papel do ensino médio sempre foi te preparar para uma prova de memorização, né? Que era basicamente a sua capacidade de reter informação e colocar no papel para você ter acesso às melhores universidades, aos melhores cursos. Esse sistema, você acha que ele pode ser substituído em algum momento? Ele vai ser substituído? Ele caminha já para ser substituído? Eu acho, Pedro, que as informações hoje, elas estão na palma da nossa mão. A gente precisa transformar a informação em conhecimento. Então, uma questão de vestibular extremamente decorada não funciona. E já tem... Eu acho que o Enem mudou muito. Já mudou? Mudou. O Enem, ele traz questões mais reflexivas. Que eu gosto. Tem questões ali que são mais... Eu tenho que ler um texto e eu tenho que ser capaz de interpretar o que está implícito naquele texto. Não é o óbvio. Então, isso eu acho muito importante. Eu pegar um texto e falar, leia o texto e aí descubra as alternativas em cima desse texto. O Enem, ele já tem esse formato. Ele já está mais aferindo... Sim. Conhecimento mesmo, ao invés de memorização. Isso, não tanto memorização. Então, alunos que não têm essa competência leitora, que não sabem interpretar com a competência mesmo disso, porque é diferente eu interpretar um texto que eu procuro no texto e acho a resposta. Então, a menina tem um vestido azul. O que a menina tem? Um vestido azul. Exato. Eu procuro no texto, tá lá.
Agora, o que está em cima desse texto? Quem é essa menina? Qual é a vestimenta que ela tem? Por que ela está com um vestido azul? Então, eu tenho que enxergar. São aquelas tirinhas de humor que a gente tem, da Turma da Mônica, da Mafalda. Eu entender isso, eu subentender o que aquele texto quer dizer. Contexto, entrelinha ali. O contexto, o que está implícito, o que está nas entrelinhas. Eu acho que esse é o caminho da educação. Eu ler um texto e saber aprender com aquele texto. Mas isso vale tudo bem, Renata, para português. Mas e física, química, biologia? Dá para fazer prova também dessa maneira? Se a gente falar em física, se eu não tenho as 4 operações básicas, Pedro, e eu não sei, simplesmente uma tabuada, eu não dou conta da física. Não dá. Não dou conta da física. Por isso que eu acho que a solução da educação ainda está lá atrás. É onde eu batalho. Porque chegar no ensino médio com essas fragilidades, esse adolescente que vai para o mercado de trabalho e que vai prestar um vestibular, ele não dá conta disso tudo. A gente percebe no Enem. Não sei se você já teve a oportunidade, né? Então, eu, quanto mãe de adolescente que faz Enem, chega na hora que acaba ali o horário limite que você pode sair, todos os adolescentes saem. A grande maioria. Ninguém fica mais na prova. Ninguém fica. Então, ou seja, você só vai conseguir pegar o caderno de questões 1 hora antes do término da prova. Sim. Poucos adolescentes ficam. Então, deu aquele horário. Então, assim, eu não tenho mais a paciência de ficar sentado 3, 4 horas escrevendo ou assinalando, né, as questões que são extensas. Se a gente pegar um caderno do Enem, elas são extensas, são generosas ali. Mas o que isso indica? Indica que esses adolescentes não têm mais a paciência para ficar sentado 3, 4 horas escrevendo dentro da escola. Por isso que a escola precisa mudar. Entendeu? Mas mudar para quê, né? Vai mudar para onde? Hoje o nosso cérebro, o ideal e o que outros países têm feito é que a aula hoje ela não pode ter um tempo muito grande. Então tem países que a aula tem 40 minutos, por isso que a gente trabalha com 50 minutos. E aí você tem 15 ou 10 minutos de intervalo para esse adolescente, principalmente na adolescência. Sim. Fala, opa, deixa eu respirar, deixa eu conversar com o meu colega. E aí, de novo, eu entro com 40 minutos de aula. Porque o nosso cérebro não consegue se manter o tempo todo focado durante 4 horas. E muito menos, na verdade, né? Por volta de 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. E Renata, a escola, ela é feita para... Não sei se a gente falou sobre isso lá no seu podcast, mas eu acho que sim, que a escola era feita para tolher a inovação, né? Ou seja, para criar pessoas que não são pensadores críticos, no final das contas. É uma grande subversão, né? Talvez o pensamento crítico deveria surgir eventualmente na universidade, onde rola pesquisa, onde rola as coisas. A escola é para criar consumidores, criar, né, seres humanos padrão. Essa ainda deve ser a função dela, e se não for, como é que a gente vive no mundo real, né? Não. Pedro, essa não é a função da escola. Eu não tenho que colocar todo mundo dentro do mesmo pacote, quadradinho, dentro do mesmo padrão. Não é por isso que chama grade curricular, que é uma grade. É isso mesmo, se a gente for ver a história da educação, né? É por conta da grade mesmo. Então, assim, eu tenho todos dentro do mesmo pacote, todos com o mesmo pensamento. Como a fábrica, né? O sinal. Como uma fábrica, com sinal. Eu devolvo isso na prova, e nós sabemos que nem todos que tiram 10 na prova vão ser 10 na vida. Não. Mas eu posso trabalhar com alunos pesquisadores lá na educação infantil. Como? Eu posso trabalhar. Vamos pegar. Você está dentro de um parque, as crianças estão no parque, surge um inseto ali, Pedro. Vamos fazer descoberta sobre aquele inseto? Vamos trabalhar? Vamos fazer pesquisa? O meu livro de Aurora Boreal partiu de uma questão de pesquisa. Eu dava aula para crianças de 9 anos e surgiu sobre os fenômenos da natureza. Foi de uma pesquisa, onde eles foram investigadores. Legal. E ali surgiu vulcão, terremoto, maremoto, e aí surge a aurora boreal. Eu não sabia praticamente quase nada, a não ser o que tem nos desenhos animados. Sim.
E eu falei, vamos pesquisar sobre a aurora boreal. E aí, cada criança começou a pesquisar, trouxeram informações, fui reunindo em grupos eles, cada um foi trabalhando com umas informações, levantamos perguntas sobre a aurora boreal. Isso demorou pelo menos uns 3 meses, Pedro. Eu trabalhei matemática com eles, fizemos gráficos, trabalhei lendas, porque tem a lenda da aurora boreal. O Brasil tem aurora boreal? Eles começaram a fazer perguntas, não tem. Mas como é que chama no Polo Norte? Aurora boreal? Mas e no Polo Sul? É aurora o quê? Então a gente começou a levantar várias perguntas, aí eu dividi a turma em grupo. Cada grupo teria que pesquisar determinadas perguntas. Enquanto isso, eu também fui atrás. Eu fui uma professora que fui atrás. Aí que eu conheci o Marco Broto, que é o caçador de aurora boreal, que é incrível. Depois você conheça aí o trabalho dele. E aí, conversando, ele me mandou material. Aí veio a física, porque tem toda a questão da física para ter a aurora boreal. Sim. Aí eu comecei a estudar. É engraçado porque eu passei a minha infância inteira e provavelmente minha vida de adulta inteira sem nunca nem falar de aurora boreal. Mas isso é um tema tão importante para as crianças hoje, né? Eu tava falando antes da gente começar que a minha filha mesmo sabe o que é, porque ela já viu no show da Luna, já viu, né? E é um tema que tem viagens, né? E as pessoas vão para ver a aurora boreal. Já teve amiguinho dela que foi para ver com os pais, assim, né? Uma coisa que... Não, e é incrível, porque aí eu vou trabalhar aquecimento global. Isso, que aumenta, né? Tem mais agora. Vou trabalhar aquecimento global, vou trabalhar a questão da física, porque tem os ventos solares, e por que só no planeta Terra aparece a aurora boreal e nos outros planetas ainda não, né? Porque tem a questão do polo magnético ali, e por que não acontece no Brasil, por que a gente não vê, porque a gente não vê durante o dia. Então, assim, esse é o aluno questionador, que eu tenho certeza que pode ser que eu expliquei lá o que era um tratado de Tordesilhas, eles nem lembram. Nem lembram. Mas da aurora boreal eles jamais vão esquecer. Mas o aprendizado de história, por exemplo, segue sendo importante? Segue, né? Sim, com certeza. Eu tenho uma história, preciso conhecer o meu passado. Para definir o futuro. Pra porque definir isso. Na minha escola, no meu aprendizado, as aulas de história essa é a que eu mais gostava, assim. Por isso que eu fui ser jornalista e tal, né? Mas eu tenho sentido que talvez esse tipo de aprendizado fique em segundo plano nesse mundo em que a gente quer criar essas pessoas mais... objetivas, talvez, mais técnicas. Ou seja, como que a gente resgata a importância do aprendizado das humanas, né? E precisamos... Que não são só de interpretação de texto. Não são. Eu preciso conhecer quem eu sou, a que mundo eu pertenço, para até poder entender a evolução, onde nós vamos chegar ali nesse processo. E eu vou além, por exemplo, geografia. Eu preciso saber geografia. Né? Localização. Claro. Eu preciso entender o tempo de viagem de São Paulo para o Paraná. Se eu for de carro, é um tanto de tempo. Se eu for, né, de avião, eu tenho um tempo mais curto. Mas peraí, eu vou ficar quanto tempo no aeroporto? Compensa, não compensa? Eu preciso entender isso. Então, história, eu acho que todas as disciplinas são importantes. Só que nós precisaríamos, eu falo que eu queria uma escola, Pedro, muito então diferente. Sobre isso, exatamente. Eu queria uma escola que vivenciasse a linguagem, a matemática, ali, com muita força, e que as outras disciplinas permeassem, eu vou ser bem criticada, permeasse esse caminho. Porque quando eu trabalho matemática, eu estou trabalhando fuso horário em geografia, eu estou trabalhando espaço, porque matemática não é só número. Se for, não tem graça nenhuma. Não tem graça. Eu estou trabalhando história, quando eu penso numa linha do tempo, e aí eu vou trabalhar português na interpretação daquela história ali. Então eu precisaria... Aí dentro das ciências, dentro disso, eu vou fazer uma pesquisa. Então vamos fazer uma pesquisa sobre a aurora boreal? É sempre Isso é o problema, é o PBL ou não? A gente tem o PBL e o TDL, né? Que é baseados em problemas. Isso. Né? Então, eu trago questões baseadas em problemas. Isso tem trazido dentro da universidade. Na escola básica, a gente chama de metodologias ativas. Metodologias ativas, exatamente. Isso. Que é a aula invertida, que foi o que eu fiz aqui. Pesquisa traz informação. Pesquisa traz informação. E aí nós vamos... E aí
demanda desse professor também pesquisar, porque eu não sabia nada de aurora boreal, a não ser o que eu olhava ali. Então, demanda desse professor pesquisador também. Sim. E aí as crianças vão se envolvendo. Por isso que eu acho que o professor... Não, então volta lá. A escola do futuro. A escola do Escola do futuro. futuro. A escola ideal dos seus sonhos. A escola ideal dos meus sonhos. Ela é matemática e linguagem. Português, linguagem. E aí eu teria vertentes ali dentro. Eu teria a arte dentro da linguagem. Eu teria a arte dentro da matemática. Eu teria um guarda-chuva. Né? Português e matemática, e ali eu permearia tudo. Por exemplo, eu fiz educação física, eu acho extremamente importante esse corpo dentro, né? Esse corpo, essa interação com o outro, mas eu não posso levar a matemática só para a educação física, eu posso trazer educação física para dentro da matemática. Exato. E então, para quem tem filho pequeno agora, Renata, mas você acha que esse é o caminho que as escolas de elite, as escolas com mais condições estão tomando? Você já vê isso acontecendo na prática? Em algumas, sim, Pedro. Eu acho que a gente precisa começar a aprofundar mais os conteúdos. Hoje, o maior erro da escola é a superficialidade. Então, eu trabalho... Vou pegar um conteúdo aqui, vamos pegar um conteúdo de matemática. Hoje eu trabalhei adição, semana que vem eu tenho que dar subtração para os meus alunos, mas eles não deram conta da adição. Aí eu tenho que entrar com porcentagem, daqui a pouco eu tenho que entrar com fração, daqui a pouco eu tenho que entrar com decimal. Então, nós estamos trabalhando tudo no superficial. Ah, mas isso é uma exigência do MEC? A gente tem, né, a Base Nacional Comum Curricular, que traz todos esses conteúdos programáticos, e essa superficialidade faz com que a criança não aprofunde. Vamos pensar em linguagem, eu tenho que trabalhar português, eu tenho que trabalhar ditongo e ato de ditongo, eu tenho que trabalhar paroxítona, proparoxítona, proparoxítona, aí eu tenho que trabalhar todos os tipos de frase, eu tenho que trabalhar sujeito, objeto, e no fundo eles não sabem nada. Por conta da superficialidade. Eu quero dar conta. A escola, o que eu sinto, Pedro, ela quer abarcar tudo. Ela quer dar conta de tudo. E aí, essa superficialidade, eu não aprofundo esses conteúdos tão importantes. Menos é mais, então... O menos é mais, perfeito, é isso mesmo. É isso. Que bacana. Mas, Renata, hoje em dia, quem é o pai que te procura? Que procura não só o Supercérebro, mas o seu trabalho, os seus livros, assim, ou te segue nas redes, porque eu sei que você tem bastante gente que te acompanha. Sim. Qual que é o perfil? Meu grande perfil nas redes sociais é o professor. Professor. Meu grande público é o professor, buscando como eu vou ensinar melhor o meu aluno, estratégias. Então, assim, e eu acho que esse professor, ele tá à frente, porque ele busca informação. Nós falamos daquele professor, né? Sim. Mas nós temos aquele professor que tá atrás da informação, que ele busca, que ele vai atrás. Hoje, no consultório, os pais que me buscam, né, que me procuram, é por conta da dificuldade de aprendizagem. Então, assim, meu filho tem dislexia, né, que é um distúrbio na área da linguagem, ou tem o TDAH, ou não tem nada, e eu preciso que você... Renata, o que meu filho tem? Mas ele não aprende. Ele tem dificuldade de aprendizagem. O público do Supercérebro, nós temos 2 públicos importantes. Nós temos aquele público que quer deixar o seu filho para melhorar. Porque, assim, eu acredito nesse estímulo cognitivo. Eu quero que meu filho se desenvolva com outras habilidades tão importantes que a inteligência artificial não dá conta. Claro. Então, a gente tem esse público daquele pai que está preocupado com o seu filho. Interessado, Um pai interessado, uma família interessada. E a gente tem um público daquele pai que fala assim, o que eu posso fazer para melhorar o meu filho? Ele não está bem na escola, ele não sabe lidar com a frustração, e dentro do jogo tem a frustração, ganhar e o perder. Então eu tenho esses 2 públicos que procuram o Supercérebro. Legal. E o professor hoje, que ele está no dia a dia lá na sala de aula... o perfil dele hoje, porque eu vejo cada vez menos pessoas querendo buscar essa carreira, né? Sim. Qual que é o perfil dele, assim? Ele é... Que tipo de pessoa que escolhe hoje em dia ser professor? Quem são os professores novinhos que te seguem, assim? Olha, aí eu vou falar até... Porque, assim, a gente sabe que não ganha bem. Não. Sabe que tem que trabalhar em 3, 4 empregos. Leva serviço para casa. Leva uma pressão dos pais que estão vendo aí na rede social um monte de achismo e coloca em cima dos professores uma pressão que não tem nada a ver, ideológica, ou quer ensinar para o professor o que o professor, né? Isso também deve ser um dilema forte hoje em dia. Hoje a gente tem um número muito pequeno de pessoas que procura a pedagogia.
não procura por conta de todos esses problemas. Mas quem procura, eu acredito que é aquele que pensa no futuro. É aquele, não é só o amor, eu tenho amor pelas crianças, eu gosto. Não, é aquele que fala assim, eu posso fazer a diferença em alguém. Eu penso nesse professor. E a educação é isso, né? A educação é isso, porque você planta hoje para colher, você não sabe quando isso. Mas está colhendo. Mas está colhendo, colhendo. Então, para fechar, Renata, já que esse é um podcast pessimista, você trouxe uma visão de... Não sei se foi otimista, mas é de plantar um futuro que há saídas, né? Para quem nos ouve agora, o que você indicaria de início para quem tem filhos em idade escolar, né? E está interessado em um futuro melhor? Que caminho que ela pode seguir a partir de agora, assim, diante desses desafios todos que a gente falou aqui? Busque conhecimento, Pedro. Busque. Não se acomode. Seja como mãe, como pai. Hoje nós temos excelentes educadores nas redes sociais. E aí eu acho que a rede social traz um nicho bom ali, porque antes nós não tínhamos. Se eu quisesse fazer uma palestra com, né, alguém muito importante, eu pagava muito alto para isso. E hoje a gente tem congressos gratuitos, conhecimento, informação importante. Selecione, porque tem muito desserviço também, né? Então nem tudo que está na internet não há cura para algumas coisas. Vão pensar assim, tem a cura para o autismo, toma essa medicação. Não, não acredite em coisas milagrosas. É o dia a dia, é o passo a passo, é o acompanhar, é buscar esse conhecimento e conversar com pessoas que tenham, né, essa informação aí de qualidade. E para escolher a escola, o que você diz? Eu tenho algumas dicas para escolher a escola. Alguns pais me perguntam, Renata, como você faz para escolher a escola, né? Trabalhei mais de 30 anos dentro de escola. Primeiro, visite essa escola na prática, no dia a dia, Pedro. Não escute. Veja. Vai visitar essa escola com as crianças no pátio, tomando lanche. Visite para abrir a porta e ver a criança dentro da sala de aula. Isso vai te trazer o melhor olhar. E segundo ponto importante, veja se as crianças daquela escola são crianças felizes. Então, quando assim, eu apresentava escola, né, para os pais, às vezes a criança saía correndo e abraçava, olha, você vai colocar seu filho aqui? Então, assim, era tão espontâneo da criança, você fala assim, eu vou matricular meu filho aqui porque a criança está aqui e ela tem essa felicidade. Eu falo sempre que a criança tem que ir feliz para a escola e sair feliz da escola. Isso é muito difícil, não é? É muito difícil, mas não é impossível. Não estou falando do adolescente, porque o adolescente ele vai porque ele tem que ir, ele é obrigado. Mas a criança pequena, se ela vai feliz para a escola e ela sai feliz da escola, a aprendizagem vai acontecer. Então o pai tem que olhar, vai visitar essa escola, conversa com os professores que estão lá, veja se tem brilho nos olhos dentro desse ambiente. Mas aí se não estiver feliz, muda? Observa, Pedro. Observa se seu filho entra chorando todos os dias para a escola, se ele sai e não conversa com ninguém, se ele não conta o que ele fez na escola, sinal de alerta aí. Então, eu já tive caso de levar minha filha e ela, sabe quando você vai empurrando 1 dia, 2 dias, sai quieta, não fala, não conta as coisas. Peraí, uma criança pequena, ela vai contar do amigo, ela vai contar do lápis, ela vai contar da musiquinha que a professora cantou ali. A criança pequena, ela não consegue, ela fala com o corpo. É verdade. Tem que ouvir isso. Tem um dia ou outro que ela pode já fazer uma consulta assim. Sim, por isso que você tem que observar. Isso acontece com frequência, todos os dias. Peraí, meu filho não tá feliz ali. Troca de escola, pronto. Vai buscar onde a sua filha é feliz. Melhor coisa. Busquem a felicidade, busquem conhecimento, mesmo em um mundo em que a inteligência orgânica é ameaçada diariamente, mas a gente está aqui resistindo. Renata, isso mesmo. Muitíssimo obrigado. Obrigada Adorei pelo convite. Muito sucesso. Para nós. Obrigado. Obrigada. Valeu. E você que assiste Inteligência Orgânica, não se esqueça de se inscrever, deixar seu comentário, indicar, compartilhar. Eu esqueço, se você chegou até aqui, parabéns, porque você é um herói no final aqui do papo. Mas obrigado pelo apoio e sigamos aí. Abraço.